A paz do Senhor, vamos para mais um comentário de lição bíblica. Desta feita, a lição de número 4. Estamos estudando sobre Ruth e Esté, nesse terceiro trimestre. E o tema da lição número 4 está inserida no capítulo 3 do livro de Ruth. E o título da lição é Ruth propõe casamento a Boaz. Como sempre, tem 3 objetivos, as lições. O primeiro objetivo é conhecer o costume legal israelita de resgate de bens da família e da escravidão, de bens, de casa e de terra. Conhecer como era a legislação israelita nessa época. Segundo é identificar o costume israelita do resgatador, no capítulo 3 de Ruth. E o terceiro ponto, terceiro objetivo é a viabilidade de aplicação da prática legal israelita na sociedade atual para libertar os escravizados, suprir os famintos física, social e emocionalmente. O textuário da lição diz: disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth 3, verso 9. A verdade prática diz que Deus desempenha o seu trabalho através dos crentes que aproveitam oportunidades inesperadas como sendo presente de Deus. A introdução à lição diz: o terceiro capítulo de Ruth mostra o ponto crítico de toda a história, o mais alto nível de tensão e de suspense. O infortúnio da fome das 2 viúvas já havia sido solucionado, mas o estado de viuvez de Ruth se mantinha. Desde há muito, Noemi desejava que Ruth se casasse, como manifestado na sua oração, que fosse feliz em casa de seu marido, o que é reiterado agora em Ruth 3, versos de 1 a 18 e 1 a 9. O primeiro ponto da lição fala sobre o plano para Ruth. Noemi instrui Ruth. No segundo, Ruth faz pedido de casamento. E no terceiro, Boaz elogia Ruth. Nesse primeiro ponto, quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita. Então chegarás e lhe descobrirá os pés e te deitará. E ele dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então aqui mais uma vez nós estamos vendo um bom relacionamento entre sogra e nora, entre nora e sogra. A sogra conhecia todos os costumes e a lei de Israel acerca de qualquer assunto, e aqui no tratado aqui acerca da viuvez. Em Gênesis capítulo 38, começa a história de Judá e Tamar, que fala sobre o levirato, aonde quando o marido morria, a mulher, a viúva, teria que se casar com o irmão do falecido, para suscitar filho para ele. E esse costume já era cananita, antes da lei de Moisés, até porque está em Gênesis capítulo 38. E aí o primeiro caso registrado é o de Judá e a sua nora Tamar. Em Levítico capítulo... O levirato está em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 5. A lei do levirato que o Senhor ordena para o seu povo Israel.
Então, aqui nessa lei, a viúva teria que se casar com um cunhado para suscitar filho para o falecido. No caso de Judá, já tinha sido o segundo filho a morrer, e aí ele protelou para não dar o terceiro filho. Foi quando a Tamar planejou aquela situação ali, se fingindo de prostituta para se deitar com ele, e concebeu dele para suscitar filho para o primeiro filho de Judá, para o primogênito. E aí ficou registrado na Bíblia, no capítulo 38. O segundo ponto aqui fala: Ruth faz pedido de casamento. Ela obedece tudo do que Noemi diz para ela, de como ela deveria agir. E lá nesse texto de Deuteronômio 25, 5 em diante, está dizendo as formalidades que poderia, para que o casamento, para que o remidor pudesse remir a viúva, e ela procedeu de acordo com o que diz a lei aqui em Deuteronômio 25. E ela se deitou aos pés de Boaz e se cobriu com o lençol dele. Quando ele despertou, que viu ela deitada, ele, já conhecendo também a lei, já sabia que ele seria remidor. Daí ele fala para ela que tem um outro remidor mais chegado, um parente mais próximo, e que ele vai consultar ele. Se ele não quiser remir, que certamente ele a remiria para ele. Então, essa situação aconteceu de acordo com o que está escrito na lei, em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo 5. E Ruth, ela faz tudo de acordo com o que a sua sogra falou, para ela seguir todos os rudimentos ali da lei. No terceiro e último tópico do primeiro, fala: Boaz elogia Ruth. Disse-lhe: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste tu a última benevolência do que a primeira, pois não fostes atrás de jovens, quer seja pobres ou quer seja rico. Aqui Boaz, já dá para a gente entender que ele já era de mais idade do que ela, por chamar de minha filha, e ele está parabenizando ela aqui por ela, dizendo que a segunda atitude dela foi melhor do que a primeira. Qual foi a primeira? Trabalhar. Chegou necessitada em Belém, mas não foi pedir esmola, não foi se prostituir, e ela foi trabalhar de acordo com o que a lei manda, que é rebuscar espiga nos campos, que já estava predito na lei que Deus dera a Moisés, para não haver miserável na terra. Então, essa questão de esmola, ela só veio aparecer já através do budismo. E aí entrou lá pela Europa, né, pela Itália, e aí hoje se tem essa questão de esmola. Necessitados sempre teve, mas a questão de esmola só foi a partir do budismo, de moedas. Quando se fala em esmola, se lembra logo de moeda. Isso tem a ver com o budismo. Mas na lei de Deus está escrito que é justiça. Quando encontramos um irmão, ou um forasteiro, ou uma viúva, nós temos que fazer justiça e não dar esmola. E aqui nesse terceiro ponto fala: Boaz elogia Ruth pelo fato de ela ter feito essa segunda situação aqui, de se apresentar a ele dessa forma, ao invés de ter ido procurar homens mais jovens para se casar. E ele parabeniza dizendo que essa segunda benevolência dela foi melhor do que a primeira, de procurar trabalho, de procurar viver do suor do rosto. O segundo ponto fala: Boaz, o remidor. Havia outro mais chegado, Ruth 3,12. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador. Boaz fala para ela que ele é resgatador. É verdade, por ser parente de Elimeleque.
mas ele também entende que tem um outro cidadão que é mais próximo, um parente mais próximo de Elimeleque, e que ele vai consultar ele. Se ele não a quiser remir, Boaz certamente o faria. Aqui, e quando Ruth e Noemi voltam para Belém, e aí elas chegam necessitadas, e ele resgata ela nessa situação aqui. Ele é o resgatador, e nós temos aqui na lei de Deus, em Levítico 25, de 22 e 34, que os israelitas eles não podiam vender as terras, porque as terras é do Senhor, é a herança do Senhor que o Senhor deu a eles, a terra que mana leite e mel. Eles não poderiam vender, mas caso alguém empobrecesse e tivesse que vender, e eles teriam como resgatar essa terra, quando tivesse condição, voltasse a ter condição, ia lá naquela pessoa que comprou e acrescia do valor que foi pago, acrescia 20%, acrescido de um quinto, para resgatar aquela terra. E se não tivesse condição, com 50 anos, que era o ano do jubileu, aquela pessoa tinha que devolver aquela terra, mesmo se ele não tivesse condição de restituir o valor. Isso era lei. E aí nós temos um acontecimento aqui acerca de Acabe. Acabe se agrada de uma porção de terra de Nabote, e ele oferece, né, o dinheiro para comprar ou uma outra terra, inclusive até maior. Mas aí Nabote, obedecedor da lei de Deus, ele fala para Acabe: olha, eu não posso vender a terra, porque na lei de Deus a gente não pode se desfazer da terra para vender. Acabe ficou muito chateado porque ele não aceitou a proposta, e Jezabel, como era uma mulher má, para agradar Acabe, foi lá e mandou matar Nabote para ficar com as terras deles. Você vê que é o tanto que a pessoa sem Deus, o que pode cometer, o que pode vir a fazer. E aí se apoderou de uma terra que não poderia ser vendida, muito menos da forma que foi assassinar o seu dono para ficar com a terra. O segundo tópico do segundo ponto fala o juramento de Boaz: fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz, se não tem prazer em lhe resgatar, certamente, né, como vive o Senhor, ele o resgatará. Obviamente, Boaz, como um parente da família, mas não a primeira opção de resgatador, faz um juramento como resgatador de Ruth. No terceiro e último ponto do segundo, fala o presente de Boaz. Disse mais: dai-me o manto que tem sobre ti e segura. E ela o segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada, e lhe o pôs às costas. Então entrou na cidade. Então Boaz vai além da exigência da lei, quando oferece a Ruth cereais da eira, né, da sua lavoura. Antes que ela saísse, ele praticou mais um ato de cuidado e de garantia que ele resolveria as questões relativas ao desejo de Ruth. O terceiro e último ponto fala: Ruth reporta a Noemi. Ruth retorna a Noemi. A expectativa confiante de Noemi. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se tem passado as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera, de tudo que ela fez, o que Noemi havia lhe ensinado para que ela fizesse, e de tudo que Boaz fez de contrapartida. Cumprida a missão, Ruth deixa o território da debulha. Já haviam colhido o trigo, a cevada e o trigo, eles estavam agora debulhando. No nosso linguajar aqui, estava batendo arroz no rancho, estavam debulhando
os cachos que ele chama de espigas, que nós chamamos de cacho de cevada e de trigo. O segundo tópico do terceiro fala a generosidade de Boaz, e disse ainda estas 6 medidas, né? Ele devolve ela e não a devolve de mãos vazias. Assim também de lição para nós quando encontrarmos com alguém necessitado, principalmente doméstico da fé, não despedir de mãos vazias, né? Para que a gente que nunca vá ter miseráveis ao ponto de pedir esmola no meio dos nossos irmãos. E isso que a igreja tem que cuidar. E o terceiro e último ponto fala o sábio conselho de Noemi. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então, naquela mesma noite, quando amanheceu o dia, que no meio da madrugada, Boaz acorda e vê ela deitada aos seus pés, ele certamente não dormiu mais, e pela manhã ele foi atrás desse parente mais próximo, para buscar diante dos anciãos de Israel, para ele dizer se quer ou não remir a viúva. E quando Boaz encontra, conversa com ele, coloca diante dos anciãos de Israel, e ele declara que não quer. E aí o caminho fica aberto para Boaz. E Boaz vai redimir a Ruth. E aqui, se cumprindo mais a lei do Senhor, de acordo com o que eles estavam vivendo, ali a lei que está escrita lá em Deuteronômio capítulo 25, a partir do verso 5, a lei do levirato. E concernente também a lei acerca de não vender as terras. E se por acaso vender, a pessoa quando conseguir se reerguer da crise que passou, ele tem o direito de comprar, acrescendo o valor de 20%. E se não conseguir dinheiro para comprar, e ainda estiver vivo no ano do jubileu, Israel comemora o ano do jubileu, e aquele que a comprou devia devolver a sua terra, né? E mesmo sem ele ter com que restituir, com que ele pagar. Então esta é a lição de número 4, acerca de Ruth propõe casamento a Boaz. Era uma lei do Senhor, né? Antes da lei em Gênesis 38 e na lei de Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, a lei do levirato, que é para o marido que morresse, o seu irmão devia assumir a cunhada para suscitar filhos para aquele que falecido. Então que Deus abençoe, que tenha uma boa aula, pastores, professores e alunos, em nome de Jesus, amém.